Que vocês que estão assistindo esse vídeo, quero dar boas-vindas a vocês e dizer que nós vamos aprender um pouco mais, caso vocês não tenham ainda muita familiaridade com o Shotcut. Eu vou fazer um breve tutorial aqui para apresentar para vocês essa ferramenta que é bem simples. Ela tem limitações como toda ferramenta gratuita, com exceção de algumas, mas você vai ver que o princípio dá para você trabalhar a edição muito bem. Então vamos lá? Beleza. Essa aqui é a interface simples, né, do Shotcut. Você tem os comandos de arquivo, editar, visualizar, configurações e ajuda. Arquivo tem um novo projeto, novo arquivo. Abrir um arquivo é que você vai importar mídias para cá para dentro. Você vai colocar vídeos, fotos, em áudio e trilha, tudo para cá. Abrir outro, nós vamos começar por esse aqui, vou já mostrar para vocês. Abrir o MLT ou XML com um clipe. O que é o XML? XML é um arquivo que ele é pré-agendado os timecodes de uma outra edição. Por exemplo, o cara fez um select e transformou isso num XML e você importa isso e aí ele já vai buscar na mídia os subclips de cada mídia, de uma mídia inteira ou de um cartão que seja. Salvar como? Exportar, né, na hora de finalizar. Exportar quadro, exportar um frame, né? Exportar EDL é a mesma coisa. Você cria pequenos subclips de um vídeo, ou de um copião, ou de um arquivo, por exemplo, um ao vivo, gravou um arquivo inteiro de 1 hora, você faz subclips e depois exporta isso para pegar em outra, digamos assim, outro aplicativo. Por exemplo, as pessoas podem usar o próprio Shotcut como um select, né, para selecionar. Então, fechar, sair, ok. Editar são os comandos, copiar, colar, desfazer. Você pode ver que desfazer e refazer não tem Ctrl+Z, viu? Muito cuidado na hora daquela mão ficar nervosa no Ctrl+Z. Ctrl+Z não desfaz aqui no Shotcut. Visualizar os layouts. Esse layout aqui que nós estamos é o linha do tempo, que é o mais comum. Aqui são os quadros, né, os itens que você vai trabalhar, digamos assim. São os itens que compõem todo o layout desse workflow, desse aplicativo. E exibir aqui nos pequenos. Enfim, configuração do projeto, modo de vídeo. Nós vamos trabalhar geralmente com esse vídeo aqui, 720p 60 frames, mas a gente vai trabalhar com 60 e 1080 30 frames. Provavelmente a gente não vai mudar. Reproduzir, preview scale, esse aqui é o scale de preview, tamanho, né? Desentrelaçar, que é o caso de vídeos que podem ser entrelaçados ou não. Mais para frente nós vamos entender isso. Aí, monitor externo, caso você tenha plugado numa placa aí um monitor externo, ele vai fazer um preview. Idioma, tema, fusão escura, eu gosto assim por mais escuro, mas você pode optar por uma fusão clara, que ele vai ficar estilo Windowsão clarão. Eu prefiro mais o tema escuro porque fica melhor para a visualização, para a vista, por opção. Esse aqui é o método de exibição, geralmente é DirectX por causa da placa. Talvez se você tiver uma placa mais avançada, talvez automaticamente ela mude. Dados do programa, porque ele é um programa de código aberto, então apresenta aí os dados do código desse programa. Ele é um programa de código aberto. E apagar os recentes caso você queira apagar, né, os arquivos que ficam em recentes aqui nessa lateral aqui de arquivos recentes, ó, bem aqui, ó, recentes. Aí você apaga aqui na hora de sair. Pronto, ajuda. São tutoriais, que tem muitos tutoriais aqui. Você pode clicar, atalhos para o teclado, que isso aqui é importante. Vai abrir uma página para você ver quais são os atalhos. Bom, esse é a parte do menu. Abrir arquivo, se você vai já importar, nós vamos já começar por aqui, salvar, desfazer. Medidor de pico é esse aqui, né, que vê o volume. Propriedades de cada elemento, recentes são esses aqui, os projetos recentes. Lista de reprodução que nós vamos trabalhar é onde você vai importar os arquivos. Linha do tempo é esse aqui, é o timeline. Filtros, que são os efeitos que nós vamos usar.
quadros-chave. Quadro-chave é quando você vai aplicar um efeito e aí você vai gerar os keyframes para ele aplicar a entrada e saída de um efeito. Nós vamos mostrar mais à frente. O histórico é de histórico lá do que você já... as ações, né? Estão elencadas as ações. E, por último, exportar e a lista de trabalho. Ou seja, você pode gerar vários tipos de arquivo. Então, você cria uma lista de trabalhos e aí dispara um render somente. Bom, então vamos lá. Inicialmente, para você trabalhar, você precisa fazer o seu workflow, ou seja, você vai entender que você vai precisar trabalhar suas pastas, organizar os seus arquivos em pastas, em subpastas, e uma descrição que eu posso pedir para vocês já começarem a pensar é que áudio tem que ficar na pasta de áudio. Trilha, áudio que eu digo áudio off, trilhas sonoras tem que ficar numa pasta com o nome trilhas. Arquivos do Shotcut e de qualquer outro programa de edição precisam ficar dentro do programa numa pasta com o nome projetos. Do Shotcut, ou só projetos, assim como também computações gráficas, slides ou fotos tem que ficar numa pasta que identifique. Não dá para você jogar tudo numa pasta só. Então você cria uma pasta com o nome do projeto, por exemplo, esse projeto eu vou chamar de aula 1 módulo 1 ou aula 2 módulo 1, e aí dentro dessa pasta eu vou criar subpastas, que são projetos, áudios, imagens brutas, render. O que é o render? É quando você finaliza e gera um arquivo, e esse arquivo é o arquivo finalizado. Então você pode ter vários renders, ou seja, vários projetos finalizados. E isso precisa estar organizado em pastas. É muito importante para o seu workflow, é muito importante para o seu fluxo de trabalho. Então aqui você tem o nome do projeto, vamos criar o nome do projeto, vamos botar aula 0201. E aí, o projeto continua esse aqui, 720p, a máquina não ficar pesada. E vamos deixar aqui em vídeos, projetos Shotcut, que eu já criei uma pasta. Ok, iniciar. Pronto, eu já salvei esse projeto e ele já está com esse nome aqui. Logo aqui no superior você consegue ver a aula 2 e a extensão desse arquivo. Bom, para você importar um arquivo para dentro do Shotcut, você precisa abrir esse arquivo. E aí eu tenho uma pasta aqui de vídeos brutos que eu estava editando agora há pouco e eu vou usar eles como referência. Então temos aqui vários vídeos que está aparecendo um apresentador. Sem camisa não dá, né, apresentador? Vamos lá. Vídeos, esse aqui, ok? Pronto. Ele abriu o projeto de preview. Isso aqui é o preview do seu vídeo. Ele ainda não está dentro do software, ele apenas abriu para dar um preview. Para você inserir ele na sua lista, você tem que clicar aqui, ó, nesse mais, e aí ele vem para cá, para essa lista de reprodução. Pronto, esse aqui está com um marcador, hashtag 1, ou seja, o primeiro arquivo. Eu quero adicionar mais, abrir arquivo. E aí eu procuro um outro arquivo para eu importar. Vamos importar mais um novo arquivo aqui. Pronto, importei. E aí ele abriu para visualizar, certo? E eu vou clicar aqui. Aí ele passa a ter dois arquivos, ó, 1069, 1067 é o nome do arquivo bruto. Pronto. Eles estão agora dentro desse projeto. Se estivessem só aqui e você não clicasse nesse mais, ele não viria para dentro do projeto. Veja que ele tem algumas nuances que são específicas desse programa. Todo programa vai ter seus detalhes, seus pontos chaves. Pronto. Passado essa parte, eu vou editar. O que? Eu vou começar a criar aqui um timeline. Ele está em quadro-chaves. Quadro-chave não é isso, é linha do tempo. Aí eu clico aqui, ó. Esse aqui está com o nome agora, linha do tempo. E aí eu vou pegar o primeiro vídeo, que é o 2 cliques, e vou dar um play para ouvir aqui.
Que comandos são de play? Tá aqui, ó. Aqui é pular para o início, para o ponto anterior, ou seja, para o início do vídeo, ó, quando tem essa barrinha. Pode ser Alt esquerda no teclado, reproduzir para trás J, play K, L e o rapidamente para frente L. E avançar totalmente para frente Alt direita. Aqui, ó. É J aqui, KL. Se você usar o JKL, você no teclado você vai ver que ele vai voltar e o K para. JKL é geralmente os 3 comandos mais usados em softwares para você avançar, pausar e voltar. J, K e L. Bom, aí a gente pode marcar o início. Ó, o apresentador começa daqui, ó, lá. Vem aqui, ó. Oi, ó. Ele diz oi a partir daqui. Aqui seria o ponto de entrada. Aí eu pego esse ponto aqui e arrasto para cá. Mas se eu arrastar, Guilherme, talvez não chegue no ponto certo. Tudo bem. Vamos deixar desse jeito que a gente vai jogar no timeline e lá a gente termina de cortar. E aí ele fala isso aqui tudo e depois encerra a fala aqui no final. Isso poderia ser a cabeça do professor se apresentando numa aula, né? O professor está dizendo: olá, alunos, aqui é o professor fulano de tal, eu estou apresentando hoje o módulo da aula número 1, assunto tal, essa aula, o objetivo dela é levar para vocês isso, e aí encerrou. Ah, beleza, encerrou a cabeça, até aqui no final. Pronto, professor aqui a mesma coisa, ó, bem aqui. Eu vou arrastar para o final aqui, mais ou menos aqui. Aí, para eu inserir aqui, eu poderia pegar, clicar em cima do vídeo, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar e soltar aqui, no linha do tempo. Ele iria criar uma timeline com o vídeo. Olha só. Criou, correto? Esse é, ó, já fiz desfazer aqui. Eu posso também, dessa mesma forma, esse vídeo aqui, do jeito que ele está, eu posso clicar aqui na seta para baixo e ele substitui o clipe na faixa atual. E ele vai inserir o vídeo na timeline. Pode ser feito dessas duas formas. Aqui é o zoom, para diminuir a visualização, ver o vídeo completo. E aí nós vamos passar agora para esses comandos aqui. Olha só. Aqui no começo a gente precisa ver se está ok. Então eu vou dar um zoom maior para ver aqui, ó. Esse pequeno desenho embaixo é chamado de waveform, ou seja, é o áudio. Isso aqui é o áudio que está visualmente aqui representado pela essa waveform. Essas ondas que parecem várias montanhas é o arquivo de áudio. Você pode ver que ele está um pouco baixo, né? Está baixo, porque era para estar mais ou menos aqui. Essa linha é 0, é bem próximo de 0. O áudio foi gravado baixo. Nós vamos ter que resolver isso aqui. Então vamos voltar um pouco mais e dar um play para a gente ouvir. Ó, o oi tá bem aqui, ó. Oi. Não tá necessitando de tanto corte assim, tá? Ó, não tá precisando cortar, senão vai ficar muito em cima. Tá ótimo. Mas o final, vamos diminuir o zoom aqui. O final aqui talvez precise de um corte. Vamos dar um zoom aqui e dar o play pra gente ouvir. Vamos lá, play. Sim, acesse o link, espero você lá. Vamos supor que ficou um pouco de rebarba aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que...
Vamos diminuir aqui o zoom. Isso. Vamos esticar um pouquinho mais para a gente poder ver se isso... Estiquei mais para poder a gente mostrar o corte. Espero você lá e aí pausa bem aqui, nesse sorriso. Bem aqui, eu quero cortar esse trecho aqui. Como você já percebeu, eu posso só clicar e arrastar para a esquerda e ele vai automaticamente diminuindo o tamanho do vídeo ou aumentando o tamanho do vídeo. Mas eu posso também colocar o timeline em cima, certo? Colocar a linha do tempo em cima. Ó, espero você lá. Dá um pause e apertar nesse filete aqui, que chama dividir o indicador de reprodução. Pronto, cortei. Ou no teclado a letra S, como está identificado aqui, ó, no final a letra S. Esse trecho aqui eu não quero mais, então eu clico em cima dele e deleto. Pronto, retirei esse pedaço. Poderia agora eu importar o material do slide. Como? Clica aqui, abrir arquivo, iria onde eu salvei, né, o slide, onde eu tenho um slide que eu gravei, toda a aula e tal. E aí eu vou pegar o slide, vou abrir aqui o slide, que seria isso aqui. Esse não é, eu estou só dando um exemplo de um vídeo que eu tenho, um pedaço de um vídeo gravado. E aí eu pegar os slides aqui e até o final, onde o professor terminou, e fazer a mesma coisa e encaixar aqui, ó. Pá. Pronto. Eu já tenho o início da minha videoaula. Olha só, diminuindo o zoom aqui, eu tenho a cabeça do professor, ó, professor falando, se apresentando. Após a apresentação, começa a narração dos slides, que é uma aula, videoaula bem simples, né? E aí, após isso, já entra a narração dos slides. Ah, Guilherme, olha só, o áudio desse aqui tá mais alto, né? O áudio, ó, o waveform desse aqui tá mais alto, esse aqui tá com áudio muito baixo. A gente pode alterar? Sim, claro. Vamos lá, vamos aplicar um efeito que aumente o que? O volume desse áudio aqui. Nós vamos em filtro. Eu cliquei aqui no filtro. Vou adicionar um filtro em áudio e eu vou procurar o ganho volume. Cliquei em ganho volume, apareceu esse potenciômetro. Ele vai alterar o áudio apenas desse que está vermelho. E aí eu vou dar um ganho aqui, ó. Vou subir, deu mais 24 dB. Vamos ver se ele ficou alto ou se ele ainda está muito baixo. Equipamentos para produção de cinema e produção publicitária. E você tem isso. Ainda está baixo, certo? Dá para aplicar mais outro? Vamos tentar, né? Vamos tentar mais um ganho aí. Mais um pouquinho de ganho. Vamos ver agora como ficou? Ferramenta. Acesse o link da minha bio. Acho que agora já exageramos, né? Vamos diminuir aqui o segundo volume. E dar o bait. E você vai conhecer o DaVinci Resolve. Uma ferramenta potente. Muito alto. Ainda vamos diminuir um pouco mais. Apenas 2 dB está bom. Para trabalhar cor, mas também nós vamos editar vídeo. Mais um pouquinho. 4. Tá bom. Acho que 4 dá. Já pensou você ter um editor de grande potência, tanto para o cinema quanto para o audiovisual? Vamos ver aqui no pique, ó, como é que tá. Esse aqui ele tá beliscando 10, ó. Espero você lá. E o próximo já tá até mais baixo, né? E isso tem que ser muito cuidado para que você não machuque o ouvido do aluno. Ah, qual é o ideal, Guilherme? Ah, no máximo -5. Por quê? Porque ele vai dar o ganho em casa. Ele pode botar um fone, aumentar o volume. Então não é para ficar
todo tempo 0 não é ideal? Não, 0 não é ideal. Menos 5 tá bom, porque ele vai aumentar em casa e vai dar o ganho e vai ficar ok. Agora é bem mais fácil. Você já entendeu como é que a gente tinha conversado antes sobre a aula, a videoaula, uma montagem intermediária, que é cabeça do professor, narração dos slides gravados, né, em um outro vídeo, e a cabeça de encerramento, 3 partes. Então você colocou a abertura, aí você pegou, gravou os slides anteriormente, colocou no timeline e agora você vai colocar o quê? O encerramento. Muito simples, 2 cliques lá no encerramento. O procedimento é o mesmo, você vai marcar a entrada, de onde é que o professor está falando, como? Arrasta aqui o mouse, 2 cliques lá, como você já aprendeu a importar, procura aqui uma marcação de entrada, arrasta isso para cá, ou, olha aí o pulo do gato, no teclado você clica na tecla I de IN, que significa entrada, e olha só, aí ele marca, e aí você arrasta para o final, ouve onde é que ele está encerrando a fala, e aí você coloca O de out. E aí ele marcou. Pode arrastar, jogar o vídeo para cá, segurando o botão esquerdo e jogando para cá. Ou simplesmente aqui na seta abaixo. Ou seja, substituir o clipe na faixa. E aí ele coloca no final. Olha só como está o timeline aqui. Cabeça, slide gravado, encerramento. Isso aqui você pode gravar no celular, separado, joga dentro do computador, grava os slides com os aplicativos, pode ser o Wacom, pode ser o Loom, e depois salva aqui a outra parte que você gravou para o celular e está pronto sua aula. Como é que eu exporto, Guilherme? Mais fácil ainda, você vai bem aqui e clica em exportar. Bem aqui do lado esquerdo tem todas essas opções de exporte, vários tipos de vídeo. Qual é o vídeo que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o MP4. É um arquivo, é um formato de arquivo de vídeo que é o mais utilizado nas plataformas como YouTube, como Facebook, como Vimeo, como várias outras plataformas. E você tem um arquivo que se adapta a essas plataformas. Eles optaram por um arquivo MP4 H264. Bem aqui, tem H264. O que é H264? H264 é o que vai envolver o arquivo. O .mp4 ele tem uma embalagem. Para quê? Para que eu possa comprimir isso e colocar nas redes. Diminuir o espaço para aumentar a rapidez na hora de transferir. Então, esse aqui é um preset que já tem no Shotcut, que é muito utilizado. E aí você clica nele. E aí vai aqui em avançado, na janela de exportação. Ele vai mostrar o tamanho, é 720p, como a gente já tinha conversado, ou seja, ele tem 1280 de largura, isso não é centímetro, é pixels, por 720 de altura. E aí 16:9, ou seja, tela de cinema, tela retangular. Que as televisões antigamente eram tudo quadrada, hoje não existe mais. E aí você vê que é MP4, olha ali, formato MP4, já especificou tudo isso e aí você manda exportar arquivo. De onde? Da linha do tempo, tá bem aqui, exportar. E aí você salva aqui com o seu nome, na hora que você clicar em salvar, ele vai, já tem um, vamos colocar aqui, a opção 2, ele vai começar a abrir essa janela trabalhos. Se ela não abrir, é só você clicar aqui em trabalhos e ele vai começar a exportar. Já começou, Guilherme? Já. Quando ele está com esse botão aqui, pausa, se você clicar ele vai parar. E aqui vai começar a contagem de porcentagem do avanço dessa execução de geração desse arquivo. Após dar 100%, e aí você pode ir lá na pasta que você gerou esse arquivo, salvou esse arquivo e ele vai estar lá na sua pasta. O que é importante saber aqui é que nós temos um formato de arquivo, MP4, que vai ser gerado no final dessa edição. A edição aí, ela é bem simples. O que você tem que fazer agora? Treinar.
pausa esse vídeo agora, volta para o começo e vai fazendo, para o vídeo, tenta você no Shotcut. Play de novo no vídeo, pausa, tenta novamente no Shotcut e assim você vai ganhando a usabilidade da ferramenta, ok? Um grande abraço e até a próxima!